Galera, quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira? O Carlo Ancelotti, né, falou, né, que só sai do Real Madrid se o Real Madrid mandar ele embora. Caso contrário, ele vai cumprir o contrato dele até a temporada de 2024, né? Então, Carlo Ancelotti aí já menos um na lista da seleção brasileira, só se o Real Madrid mandar o técnico embora, coisa que não parece que vai acontecer. E já o Guardiola, todo mundo sabe, tem um contrato longo aí com o Manchester City, também não vai vir, e para ele vir também o salário dele é altíssimo, e a CBF não está disposta a pagar esse valor todo pelo Guardiola e pela sua comissão técnica, galera. E possível treinadores aí, temos o Jorge Jesus, temos o Abel Ferreira também, entre os favoritos a assumir o comando da seleção brasileira a partir de 2023. E deixa a opinião de vocês, quem vocês acham que deve assumir a seleção brasileira, se deve ser um técnico brasileiro ou um técnico europeu. Ainda será escolhida. Quem? E eu tenho a impressão de que quem for o treinador... Aí é que é a pergunta. ...vai gostar de ter o Neymar na seleção brasileira. Porém, essa é a pergunta. Quem vai ser o treinador que vai dirigir o Brasil? Um dos principais nomes que eram comentados, e talvez o nome mais forte, já deu uma descartada. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, em entrevista à RAI, emissora italiana, declarou o seguinte: treinar o Brasil? Não sei o que acontecerá no futuro, vivo o dia a dia. Estou mais velho e me sinto bem no Real Madrid. Ainda temos muitos objetivos para alcançar. Tenho contrato até junho de 2024. Se não me demitirem, eu não mudarei. Ou seja, ele deixa claro aí que caso ele venha para o Brasil, será só a partir de julho de 2024, porque até lá ele quer ficar no Real Madrid. João, mas... E desde que não seja demitido, né? Se o pessoal falar, não queremos mais, aí, se o pessoal renovar o contrato, ele vai ficar. Mas, João, a seleção brasileira, ela é um atrativo, sem dúvida alguma, porque tem grandes jogadores. Quem não gostaria de dirigir a seleção brasileira? Só que tem uma coisa. Qual, a pressão, não tem negócio de vir aqui no Brasil, fazer um bom trabalho, mudar a mentalidade do futebol e chegar lá e não ganhar. Aqui, só o primeiro lugar que serve. Só ser campeão. Então, os treinadores pensam muito. Um cara com a carreira consagrada porque perder é sinônimo de fracasso. Não é que não tem aqui no Brasil excelente trabalho que fez na Copa do Mundo, chegou em terceiro. O vice é o último, né? Então, assim, alguns treinadores vão pensar também duas vezes em assumir. E cada vez mais a gente tem treinador seleção de fora aqui, né, Djalma? E eles vão conversando lá com os caras lá. Ó, lá no Brasil é assim, que a coisa funciona e tal. Ô, você conhece bem o que é pressão, né? Porque você estava na seleção que tirou o Brasil da fila de 24 anos. Eu me lembro, né? Eu já tenho uma certa idade, eu vivi bem aquilo ali, como o Djalminha e o Pascoal. Era uma pressão insuportável. E que agora o Brasil vai atingir esse mesmo tempo, 24 anos. E o Ancelotti já disse, olha, por mim eu fico aqui no Real Madrid. Fica lá então. Fica lá. Ué, não quer vir? Assim, eu também não quero dizer que o Ancelotti chegasse aqui, ele ia dar... é por causa... Não sei. Tem adaptação, tem a pressão do Brasil, sabe? Cara, eu acho que assim, tem que ser o treinador que tenha orgulho de representar e comandar. Cara, primeira vez, né, que teria um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Exato. Pascoal, você que tem... Né, que tem Cara, é uma marca, é um privilégio para a carreira de qualquer treinador. Agora, eu não sei quem foi que falou, né? Eu quero dar crédito, mas não estou lembrando o nome. Se é para trazer de fora, tem que trazer o melhor. Tem que trazer o melhor. O Ancelotti é o melhor. O melhor para mim é o Guardiola. Vai no Guardiola. Se o Guardiola aceitar... Eles já sabem o que o Guardiola quer, e teve gente que desmaiou na sala do presidente. Quando chegou lá o valor do Guardiola, teve gente que desmaiou lá. Mas, Pascoal,
Então, tipo assim, é melhor, né? Um grande abraço ao presidente da CBF, Edinaldo, que me tratou muito bem lá na Copa, né? Me ajudou bastante lá. Então, assim, abriu lá o CT para mim ir lá, bater papo com a galera, com a rapaziada. Muito obrigado, né, pelo reconhecimento comigo, né, por ter sido campeão do mundo pela seleção brasileira. Cara, eu acho que o Edinaldo tem que vir falar assim, olha, treinador do estrangeiro, a gente não tem condição de pagar o que os caras querem. Porque o Pascoal, Djalma, você jogou na Europa, eu nem joguei lá. Você acha que um treinador de ponta da Europa vai vir ganhar o salário que, de repente, ganha um treinador aqui da seleção brasileira? Claro. Esquece, não. cara, Claro não vai vir. Eu tô falando de ponta. Ponta. Porque também vai trazer qualquer um lá da Europa, não. Tem jeito, tem que Não, pagar. eu não sou contra treinador do exterior, pelo contrário. Tanto é que o meu nome é o Abel Ferreira. Porque assim, o Abel Ferreira, ele está há muito tempo no Palmeiras, mas ele não é brasileiro, tá, gente? Ele é de Portugal. Ele tem a mentalidade lá, né, portuguesa, da Europa, mas é que ele está há tanto tempo aqui ganhando tudo, com uma mentalidade vitoriosa, moderna, de atitude, de botar a pilha no jogador, de comandar, de exigir, de não ter frescura, não ter biquinho. Por isso que eu estou falando. Vamos trocar? Vamos trocar a mentalidade? Bota um cara novo, que está aí provando que é o melhor treinador do futebol brasileiro, nesse momento, ganhando tudo com o Palmeiras. A torcida do Palmeiras vai ficar chateada, porque eu estou toda hora falando do Abel Ferreira. Mas ele é o cara, ele é o cara. O Jorge Jesus. O Jorge Jesus abandonou o Flamengo. Abandonou. Saiu fora, foi embora. Tá entendendo? Aí voltou aqui, foi num programa esportivo, fez um oba-oba, cavou a seleção, cavou tudo, causou um problema lá no Flamengo, foi embora de novo. Então não sei comprometimento. Não sei o comprometimento. Não sei se está comprometido. O Abel teve inúmeras propostas para sair do Palmeiras e não saiu. Ficou pelo projeto, porque ele confiava e acreditava, e o Palmeiras ganhou tudo com ele. Tudo. Então eu torço, é brasileiro, é estrangeiro, o que for, é que seja comprometido com a seleção brasileira, com o projeto Copa do Mundo, que o cara tem que estar ali firme e com pulso forte para comandar jogadores que são estrela onde forem, mas quando vir para a seleção, a estrela é a seleção. A estrela não são os jogadores, a estrela é a seleção. Tem que jogar para a seleção. Agora é o seguinte, o JJ, ele está prontinho para abandonar mais um clube. É só o Edinaldo fazer assim, ó. Vem! Ele larga tudo. A mala já está na porta? Já está na porta. É? E ele deixa claro isso em qualquer entrevista dele. Pergunte a JJ sobre seleção brasileira. Ele, inclusive, o Zinho lembrou muito bem, ele veio aqui em vários programas e falou isso. A seleção brasileira é o meu sonho, onde estiver eu saio para dirigir a seleção, é só me chamar. Ele cavou publicamente. Bom, é legal, João. João, ele falou isso. Se ele vir assim, com esse amor pela seleção brasileira, me serve, hein? Porque ele é bom treinador. Ele falou isso, Tetra. Ele falou agora. Me agrada também. Você acha uma boa? Eu acho que, sim, nós tivemos um processo no futebol brasileiro que foi quebrado por Jorge Jesus. Né? O estilo brasileiro de jogar futebol foi recuperado por Jorge Jesus quando trabalhou no Flamengo. Teve lá os seus perrengues no início do trabalho, teve lá aquela trombada lá no Equador, tá lembrado disso? Invasão de hotel. Você sabe muito bem do que eu tô falando, porque você estava lá, né? Eu estava lá. Você estava lá. Exato. Então você sabe muito bem do que eu tô falando. Teve lá a torcida reclamando, porque o time não andou. Vem pro jogo no Maracanã. Estávamos juntos. Aliás, eu, você e o Zinho. Você e o Zinho, com muita alegria, com muito prazer, do lado de dois gênios como você, para mim só me engrandece. Prazer é nosso amigo. Agora, e a gente viu que ele foi capaz de fazer no time do Flamengo. Mas ganhou a Libertadores porque o Pinola, porque... entendeu? Pinola. Pinola. Tava louco para entregar naquele jogo. Então, João, o JJ, e aliás, estávamos juntos também, você e o Zinho. Mas aí, Pascoal, é o seguinte também. Abel Ferreira ganhou a Libertadores. Aí eu vou te imitar. Posso te imitar? Vai. André Pereira.
São os detalhes. São detalhes do jogo. Detalhes que mas ganharam, os caras são campeões. Ganhou, João, faz a diferença. Porque assim, o Daverson pegou a bola e sexta, fez o gol. No jogo, na decisão o Abel chegou praticamente em cima da hora. Mas o Abel foi O Abel chegou em cima da hora na decisão contra o Santos. Né? E aí a bola, o Pará não sobe para fazer o cabeceio e o John, o goleiro, fica olhando a bola entrar. No jogo do Palmeiras contra o Santos. O JJ ficou no futebol brasileiro 10 meses. 10 meses. Ele não deu nem tempo de disputar outra Libertadores, ele foi embora. E aí ele ganhou 5 títulos aqui. João, teve 4 derrotas. Né? Eu, sinceramente, eu fico, sendo bem claro, eu fico reticente com o Jorge Jesus. Eu fico porque... Porque se justifica, né? Da mesma maneira que o João tá falando que ele abandona o Fenerbahçe na hora, abandonou. E para vir para a seleção, ele tava no Flamengo... Tudo certo, tudo beleza. E renovou o contrato. Campeão, feliz, renovou o contrato e abandonou. E jura de amor a torcida do Flamengo, a todos. Assim, eu acho que essa parte que o Zinho falou do comprometimento é fundamental. Porque amanhã o cara vem, fica aí 1 ano, 2 anos, às vezes a gente perde de trabalho, o cara enche o saco, não quero mais, vou embora. Aí foram 2 anos e faltou 1 ano e meio para a Copa. Então, assim, eu sinceramente sou reticente porque os trabalhos últimos... com exceção do Benfica, que ele foi demitido, onde ele estava bem, ele abandonou. Ele abandonou. Então, a postura do Abel e do Jorge Jesus, elas são bem diferentes, realmente, né? Isso aí é uma disparidade em postura em relação aos clubes que estão dirigindo. Isso aí é um fato. Outro detalhe, já que estamos ali botando Jorge Jesus ou Abel Ferreira, o JJ é um treinador muito mais experiente. O Abel está iniciando a sua carreira brilhantemente aqui no Palmeiras. Mas assim, meus amigos, são 2 candidatos, né? Indiscutivelmente a dirigir a seleção. Eu julgo que sim. Eu entendo o Zinho, quando ele fala do Abel, por tudo que o Abel, o que ele prega, ele faz. Sim. Né? O Abel não fala uma coisa e faz outra. Exato. Ele fala uma coisa e faz aquilo que ele está falando. Sem dúvida. Então, os caras que jogam com ele sabem do que vai fazer, qual é o comprometimento, de que maneira vai chegar e de que forma, quem é que vai jogar. Ele teve a humildade de perguntar para os jogadores do Palmeiras como é que se ganha Campeonato Brasileiro. Muito bom, muito bom. Aí os caras falando para ele, professor, tem que ganhar em casa e fora tem que beliscar alguma coisinha. Ele falou, então vamos fazer isso. Mas por que você acha que o JJ tem que ser o técnico? Por conta da experiência, dessa rodagem. Porque Copa do Mundo tem muita matreirice, João. É o detalhe dos 3 minutos que faltaram para a seleção brasileira. Mas aí eu vou fazer um contraponto. Pois não? Os 2 são ótimos e com experiências diferentes. Mas os 2 não têm experiência de seleção. Até que ponto isso pesa? Mas tem experiência na carreira. O próprio Abel Ferreira, ele já disse que ele tem 45 anos, 46 anos. 44, né, o Abel? É novo o Abel, Ele 44 anos. Ele já disse que ele é muito novo para dirigir uma seleção. Ainda mais dirigir uma seleção como a seleção brasileira. Mas se a gente for nesse contraponto, o Scaloni tem 43 anos e nunca foi treinador, nem era o segundo auxiliar. Nem num clube. Então é verdade. Pascoal, dá na canela dele. Não, só para dizer o seguinte também, o Zinho. Né? Então vou falar uma coisa. Não tem receita de bolo, né? Não tem. O Abel, 43 anos, tá? Se o Colomani pega na veia, ele pegou bem na bola, o Colomani. Ele pegou bem na bola. Não pegou mal na bola, não. Ele pegou bem. Mas se ela pega no peito do pé e dá uma subidinha... Hoje a gente tá falando, botaram o estagiário para treinar o time. Mas é por isso que eu tô falando, cara, Pascoal. O futebol é feito disso. Mas, Pascoal, por isso que você falou do Pinola, eu falei do Andréas Pereira. Isso. São componentes que influenciam no resultado, que é o que determina a análise. O Colomani, se ele pega... Ele pegou bem... Vocês, o Djalma e o Zinho, ele não pegou bem naquela bola? Pegou. Se ele pega porque ela quica, mas se ele e ele bate assim para tirar a altura da bola, né? Que ele bate para ela sair rasante. Se ele bate um pouquinho para cima no peito do pé, um abraço pro gaiteiro, meu senhor. Hoje a gente tá falando, tá vendo? Olha esse escalone aí. Aí botou tudo para frente, tomou um contra-ataque. É isso, cara. Aquele lance ali é mérito do goleiro. E se o gol do Petkovic não entra no final? A gente já tá falando o quê do Tite? Não, bateu na canela do Marquinhos e vai pra cima. Tite, maravilhoso. Então, bateu na perna do Marquinhos e vai pra cima. Bateu na perna do Marquinhos e entrou. Mas o que a gente iria estar falando da mesma forma... A seleção brasileira precisa de um técnico também que tem identificação
com a seleção brasileira. Não adianta só pagar um técnico com valor alto e o cara não tem identificação. Tem que chegar também para fazer um bom trabalho, que a seleção brasileira precisa fazer uma limpa com urgência. E está na hora da seleção brasileira parar de convocar jogadores por causa de empresário e por causa que jogou com técnico. Jogou comigo no Grêmio, jogou no Guarani, jogou... Não importa, o jogador tem que estar no momento bom e está na hora da seleção brasileira parar com isso, porque todos os anos sempre acontece isso. Um técnico paneleiro, e o Tite não foi diferente de nenhum técnico da seleção brasileira, e tem que parar com isso, porque isso só atrapalha o processo da seleção brasileira, senão a seleção brasileira vai ficar numa fila aí de 40 anos sem saber o que é título de seleção de Copa do Mundo, né? Se continuar desse jeito, tá na hora da seleção, tem que se renovar, tem que botar esses jogadores aí pra jogar, ter objetividade, que tem que chegar no gol. O que vai fazer a seleção ser campeã é chegar no gol, não é ficar fazendo gracinha, né, na lateral do campo. O que tá faltando na seleção, esses jogadores de qualidade? Tem vários jogadores de qualidade, muitos jogadores de qualidade, mas tem que trabalhar bem esses jogadores, né? Tem muitos jogadores que estão indo para a Europa novos, já estão achando já que são o bambambam, que são o Cristiano Ronaldo, o Messi, e não são nada ainda. Aí chega na seleção, é titular. Não consegue aproveitar a oportunidade que recebe na seleção brasileira, né? Porque é muito difícil o jogador, né, nos últimos anos aí, era difícil você ver um jogador com 20 anos ser titular na seleção brasileira, 21, 22. Hoje em dia os caras jogam na Europa, jogou alguns jogos, já foi comprado pelo Barcelona, independente do cara ser titular ou não, só pelo fato dele estar atuando por uma equipe gigante da Europa, o cara é convocado para a seleção. Entendeu? Às vezes dá a entender que não tem nenhuma avaliação, que a avaliação para o jogador estar na seleção é o clube que ele está jogando e não o futebol que ele apresenta em campo. Eu dou um exemplo do Fred. Tem jogado o quê? Não tem jogado bem. O Rafinha foi convocado, beleza, ele foi convocado, né, porque ele vinha jogando bem na seleção. Ele não vem jogando bem no Barcelona, mas na seleção brasileira, nas oportunidades que ele teve nos últimos amistosos e até nas eliminatórias, ele deu conta, ele jogou bem. Mas isso daí não quer dizer muita coisa, entendeu? E tem que ter essa avaliação também. O jogador que tem histórico bom no clube, tem jogado bem, tem que levar o cara, tem que testar, porque não adianta você levar um jogador, igual o Tite fez, com vários jogadores, levou, convocou, não colocou o cara nenhum minuto do jogo e depois tem a cara de pau de falar que testou o jogador. Não, testar pra mim é o cara jogar, pelo menos nem que seja 45 minutos, isso pra mim é testar. Você botar o cara faltando 5 minutos e você falar que você testou o jogador, isso daí pra mim é sacanagem, cara. É uma sacanagem, isso daí é uma desculpa pra você não levar o jogador. Porque testar pra mim é 45 minutos, né? Testar não é você levar o cara ficar no banco, nem jogar e não ser mais convocado, entendeu? Com a desculpa que ele foi testado. Não foi testado. Se ele não jogou, ele não foi testado. Entendeu? Eu acho que isso que tá faltando na seleção brasileira. Tá faltando limpar essa sujeira que acontece na seleção brasileira nos últimos tempos aí, referente a jogadores que vestem a camisa da seleção brasileira. Pra mim, esse ano, a grande vergonha foi um grande absurdo foi o Daniel Alves ser convocado para a seleção brasileira, um jogador que estava alguns meses sem jogar, estava numa liga péssima, muito ruim, não vinha jogando, nem a liga assim que é ruim, é o jogador que não vinha atuando, e já deve ter uns 3 anos ou mais que o Daniel Alves não joga como lateral direito, e o Tite convoca ele como lateral direito. Para mim isso daí foi o cúmulo da seleção brasileira, isso daí deixou muitos torcedores se afastaram da seleção brasileira devido a esse tipo de convocação. Não levou alguns jogadores que poderia estar na seleção brasileira, levou outros jogadores que não vinham jogando bem em seus clubes, né? Isso daí, aí depois reclama, o torcedor brasileiro é isso e aquilo, mas não tem como o torcedor não se afastar de uma seleção vendo essas coisas que acontecem, entendeu? E eu acho que a CBF tem que trazer um cara que tenha um pouco mais de cabeça e coloque para jogar quem realmente merece, quem realmente está jogando bem, entendeu? E é isso aí, galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.